Quem está abençoado aí, gente? Cada dia o Senhor prepara algo novo para nós. E hoje Ele tem um manjar que vai tocar áreas diferentes suas. Cada dia o Senhor tem falado uma coisa. Ontem falou sobre a fé, ontem falou sobre os momentos de dificuldade, na vigília falou outra coisa, no sábado de adoração adoramos aqui, e a presença de Deus veio tão forte aqui, e nos trouxe alívio, alegria, júbilo. Percebemos que a força do Senhor, a alegria é a força do Senhor, a nossa alegria, a alegria do Senhor, o gozo do Senhor, nossa força é. E domingo falamos sobre o ministério profético. Ontem o pastor bispo Everson falou sobre o fundamento, falou sobre a fé, falou sobre como Josafá pôde vencer aquela batalha de forma extraordinária, colocando aqueles princípios para nós vencermos as batalhas, e que o Senhor assume as batalhas daqueles que estão na sua presença e andam na sua retidão. E hoje eu tenho certeza que a pastora Miriam, nossa amiga também, esposa do pastor Everson, já nos conhecemos há muito tempo, ela é bispa lá, junto com ele, de todas as igrejas MIF, vem aqui, pastora, e hoje ela está com a sua filha, e parece que eu vi uma netinha aí, ou não? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para essa serva de Deus. Glória a Deus, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, a paz esteja nesse lugar, já está neste lugar, amém? Eu vim com a minha filha Beatriz, faz assim, a minha pastora Ana Paula, que está escondidinha ali, minha netinha também, mas agora ela resolveu ir para a escolinha. Eu chamei a pastora Alessandra e ela levou ela rapidinho. Mas que bom estar aqui com os irmãos, que bom estar em comunhão com os irmãos. Eu estava ali orando ao Senhor, e lógico que eu estou muito nervosa, porque eu venho aqui, eu sempre fico muito nervosa. Eu já fico nervosa na minha igreja, apóstolo. Eu já fico nervosa lá, eu venho aqui e fico mais nervosa. E aí eu estava orando ao Senhor e estava conversando com a pastora Alessandra, falando de algumas coisas de criança. Já conversei com outra pastora aqui. E na hora que eu estava aqui orando, eu falei: Senhor, esse povo me abençoa tanto. Obrigado, apóstolo. Obrigado, pastora, por nos abençoar, o seu povo. Pastor Adalberto, que eu também vi por aqui, não cumprimentei ele, mas são pessoas que têm nos abençoado tanto. E eu falei: Senhor, o que eu quero agora é só ser um canal de bênção para esse povo que me abençoa tanto, que abençoa tanto a minha igreja, que abençoa tanto o meu povo. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos muita alegria em caminhar junto. Nós podemos não estar sempre tanto tempo juntos, né, apóstolo? Mas o nosso coração, a nossa comunhão existe. Eu aprendo todos os dias com eles, e cada vez que eu preciso de um socorro, eu grito socorro, e eu sei que eles estão aqui prontos para nos atender. Então é uma bênção. Eu trago um abraço do Ministério Internacional da Família, do MIF, Peri, do bispo que esteve aqui ontem, e glória a Deus pela vida de vocês. Ele é lindo, vou ter que falar que ele é lindo. Ele é o mais bonito. Ele falou também que eu sou a mais bonita, né? Não mudou esse discurso aqui. Ah, meu Deus do céu. Já vou ter que reclamar com ele. Feche seus olhos, então. Senhor, nós estamos aqui nessa noite tão maravilhosa, te adoramos. E o nosso maior desejo agora é ouvir a tua voz. Então, agora, Espírito Santo, que este lugar seja cheio da tua presença e a tua voz, a tua palavra, Senhor, venha como uma espada que venha até a divisão da alma e do espírito, que não se perca nada daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem ministrado os nossos corações todos os dias com uma palavra nova. Eu sei que hoje não será diferente, será uma palavra nova, conforme o coração dos seus filhos, conforme a necessidade. Que eu seja agora canal de bênçãos nas tuas mãos, apenas um canal, Senhor, daquilo que flui do céu para este povo maravilhoso e abençoado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus,
16, 24 ao 26. Vai ter aqui? Se tiver aqui, a gente lê aqui, senão... Isso. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém? Eu gosto muito desse versículo. E eu sei, a pastora deixou liberdade para nós falarmos aqui, mas ela falou que estamos falando sobre servir, e eu entendo que esse versículo fala tudo sobre servir. Fala tudo sobre servir. Queridos, nós temos vivido um tempo na igreja toda ela, né? Em todas as igrejas, em que as pessoas só estão buscando a bênção do Deus abençoador. Eu li esses dias um TCD, as pessoas querem um Jesus só super-herói, que resolva todos os seus problemas, que cure as suas feridas, as suas dores, que simplesmente esteja ali para o momento que elas precisarem, elas têm ali a chave da oração: eu vou orar e vou receber. Então, este é o momento, e infelizmente, este é o momento da igreja, não só no Brasil, mas da igreja no mundo. As pessoas se tornaram consumidores da graça de Deus. Apenas querem consumir, consumir. Pensam na prosperidade, na saúde, no que elas podem receber de Deus. E aí, quando a gente se depara esse versículo, eu acho que esse versículo não tem na caixinha da promessa. Eu nunca li todos da caixinha de promessa, mas eu acho que esse que diz que você tem que carregar a sua cruz não deve estar escrito lá. Porque não é uma coisa que a gente gosta muito de ouvir. Não é uma coisa que a gente gosta de viver. A gente gosta de viver as bênçãos. A gente gosta de dar aqueles testemunhos maravilhosos de quantas bênçãos nós recebemos, não é isso? E eu penso que isso é o momento da nossa sociedade. Esse sentimento egoísta, egocêntrico, de quero os meus direitos, e eu tenho direito a todas as coisas, e vou lá e faço passeata, e quero direitos, e quero direitos, e quero direitos, e todo mundo só quer os direitos. Ninguém quer os deveres. Ninguém quer cumprir os deveres. As crianças na escola não querem cumprir os deveres mais, as crianças dentro de casa, as famílias, os filhos não querem cumprir os deveres, as esposas não querem cumprir os deveres, os maridos não querem cumprir os deveres, mas todo mundo sabe muito bem postar no Facebook os direitos. E isso tudo, e essa maneira de viver, contaminou a mim e a você dentro da igreja. Essa maneira que a sociedade se colocou, não que eu não tenha direitos, eu tenho direito, você tem direito, mas ninguém fala dos deveres, a gente só fala dos nossos direitos. Aquela frase que o meu direito vai até onde? Está vendo? Quase ninguém mais sabe, a gente aprendia isso na escola. O meu direito vai até onde alcança o direito da outra pessoa. Isso já não se fala mais. O meu direito é o meu direito e eu tenho que usufruir dele. Isso, irmãos, infelizmente, amados, veio para dentro das igrejas. E nós nos tornamos essas pessoas, consumidoras da graça, que desejamos, queremos, e quanto mais nós tivermos, e então nós nos tornamos, ao invés de nos tornar discípulos de Jesus, nos tornamos iguais à multidão que seguiu Jesus. A multidão que estava ali apenas para quê? Para sugar a virtude de Jesus, para ser curada. Mas quando Jesus tinha um discurso um pouco mais forte, um discurso um pouco mais pesado, essa multidão ia embora. Não, isso eu não quero. Eu quero somente as bênçãos. E então, ao invés de termos uma igreja de discípulos verdadeiros, nós estamos virando multidões dentro das nossas igrejas. E eu estava falando com a minha filha, o que você vai pregar, mãe? Eu falei, eu vou ficar dentro do tema que a pastora me deu, vou conseguir.
Mas eu falei que Deus tem me dado uma palavra já um mês e meio, 2 meses, e eu só consigo pregar essa palavra. Eu vou em vários lugares, mas depois eu chego no mesmo lugar. De que Deus quer uma igreja diferente da igreja que estamos sendo hoje. Porque essa igreja não poderá trazer o avivamento. E nós precisamos viver o avivamento, para então viver o arrebatamento. Amém? Mas então essa igreja tem que ser transformada. Nós sabemos que a salvação é de graça. Nós recebemos, mas um preço foi pago por Jesus. Jesus pagou um preço. Eu sempre gosto de falar, é de graça para mim e para você. Mas para Jesus, custou a vida dele, todo o seu sangue. Então, quando nós falamos que as coisas são de graça, alguém pagou, alguém sempre paga. E Jesus pagou todo o preço. Todo o preço necessário para que eu pudesse ter a salvação. E ela fosse de graça, pela graça nós recebemos a salvação. Mas o reino de Deus é conquistado, e a Bíblia diz que ele é conquistado à força, ele não é conquistado de qualquer maneira. E conquistar o reino de Deus significa conquistar as coisas de Deus para Deus e servir a Deus. Então não são as conquistas que a gente vê as pessoas colocando como prioridade para os cristãos. São as conquistas que Deus planejou para nós e planejou para a sua igreja. Esses dias aconteceram tantas tragédias, né? Tem acontecido tantas tragédias com pastores, com os filhos de pastor, e eu me peguei orando muitos dias sobre isso. E muito entristecida, porque eu tenho uma filha já de 25, uma de 18, que agora ela é mocinha de 18 anos, mas eu tenho um garoto de 9 anos e tenho uma netinha de 5 anos, vai fazer 5 anos. E eu olho esse mundo e fico assustada com o que vai acontecer no mundo da minha neta. Eu olho e fico, meu Deus, eu já estou aqui, mas os outros 2 pequenininhos, meu Deus, como vai ser esse mundo? E comecei a orar, Senhor, o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com o povo, o que está acontecendo? Irmãos, Deus foi tão claro naquilo que Ele falou para mim, falou junto com os pastores na nossa reunião sexta-feira, que eu até falei para o Everson, não fui eu que falei isso, foi Deus, porque da minha cabeça não ia sair uma coisa dessa. E nós falávamos sobre as enfermidades, sobre o que a igreja vive, e Deus foi claro quando disse para mim, vocês criaram expectativas erradas do que é ser cristão, agora a culpa não é minha, Deus falou. Vocês criaram expectativas erradas da vida de um discípulo, e agora vocês ficam em depressão. E aí o Espírito Santo começou a nos falar sobre isso. E aí eu lembrei, por isso pus esse versículo aqui. Essa é a expectativa que Jesus tem da sua vida e da minha vida. A de carregar a sua cruz. E quando a gente fala de cruz, a gente fala de renúncia, de sacrifício. E aí as pessoas pintam para todos os lados possíveis uma vida de cristão perfeita, onde nunca acontece nada de errado. E as pessoas começam a criar essa expectativa errada da vida de cristão. E aí se frustram, irmãos. E Deus falava para mim, vocês inventaram umas expectativas aí, os pastores. Eu até lembrei como antigamente o pastor apóstolo vai lembrar disso, que era desse tempo. Os pastores nem se incomodavam que a igreja era pequena, sabe por quê? Porque eles falavam assim, estreita é a porta. Você lembra disso, apóstolo? A porta é estreita. A porta não é larga. Não é todo mundo que consegue ser cristão. É difícil ser cristão. Então não tinha a expectativa dos milhares, dos milhões. Mas sabia que seria sempre com dificuldade. Não que isso esteja totalmente certo, totalmente errado, a maneira de enxergar. Mas a expectativa não trazia frustração. Então, o que o Senhor me falou foi, os cristãos estão frustrados com a vida que eles estão levando, porque eles criaram uma expectativa errada do que é a vida de um cristão e de um discípulo. Um discípulo tem uma cruz para carregar. Ele tem renúncias a fazer. Ele precisa deixar coisas, abandonar coisas para servir a Deus. Ele precisa ter uma vida transformada. E não trazer todas as coisas do mundo para dentro da sua casa, para a sua vida, como se todas fossem iguais. O cristão continua sendo aquela pessoa
que tem o poder, através do nome de Jesus, de curar, libertar, salvar e transformar vidas. As coisas não mudaram, nossas expectativas sobre a vida aqui mudaram. Eu continuo tendo que fazer renúncias. Carregar a cruz é negar a carne, é negar a sua própria vontade e submeter a sua vontade à vontade de Deus. E aí as crianças que não conseguem se submeter ao pai e à mãe, você acha que se converte e submete a Deus? Você acha que o adolescente que bate a porta na cara do pai e da mãe se submete a Deus? Você acha que o casal que não consegue conversar e ter um bom relacionamento entre si dentro da sua casa consegue orar e falar com Deus? Então a gente vê, infelizmente, a igreja sendo inundada dos hábitos e dos valores do mundo e se contentando com aquilo, quando nós deveríamos continuar acreditando que há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, e Ele tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para libertar. Jesus continua libertando dos vícios, amém? Jesus continua transformando as pessoas, e o caráter das pessoas pode ser transformado pelo Espírito Santo, sim, amém? Pode, Ele tem poder para isso. Mas infelizmente vivemos um tempo que nós estamos fugindo disso. Queremos ser apenas a multidão. Mas esse tema, servir para salvar, te chama para essa reflexão sobre como você tem servido ao Senhor. Para servir a Deus, eu preciso me posicionar diante dessa cruz. Eu preciso entender, isso não é só para o seu pastor. Você leu esse versículo e achou que era só para o apóstolo. E só para a pastora, falou, cruz carrega o apóstolo Marco. Você olha o membro meio atravessado da igreja, fala, essa cruz é do apóstolo. Ele carrega essa. Muitas vezes nós achamos que então, né, não, isso aqui não foi falado, isso aqui foi falado para os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Aleluia! Somos discípulos e precisamos então nos posicionar diante disso para poder servir ao Senhor de maneira correta. E quando eu vi esse tema, servir para salvar, ele fazia isso com a nossa mãe. Eu entendi, servir para levar a salvação a outro. Mas eu queria que você servir para você se salvar de você mesmo. Servir para você se salvar e de verdade você ir para o céu. Servir para cumprir aquilo que o Senhor planejou para a sua vida e o propósito da sua vida. O servir nos leva à essência do Evangelho. Jesus foi o exemplo. Ele é o exemplo que deve ser seguido. Eu pregava domingo na igreja, eu falei, Ele é o original. Amém? Não preciso de cópia. Eu não preciso olhar os homens. Eu não preciso copiar pastores. Eu não preciso copiar pregadores. Eu não preciso copiar cantores. Nós temos o original. Aleluia. E Jesus é esse original que nos dá esse exemplo. Jesus serviu e me ensinou a servir. E ensinou a igreja primitiva a servir. E a igreja foi tão capaz disso. Ela fez esse trabalho tão perfeitamente, que hoje eu e você estamos aqui por causa daqueles homens de Deus, por causa dos discípulos, das mulheres, dos homens, que entregaram as suas vidas ao serviço de Jesus. Agora a pergunta que fica para mim e para você, a próxima geração vai receber essa palavra? A próxima geração terá um exemplo a seguir? A próxima geração terá um Jesus para contemplar através da minha vida e da sua? É isso que o Senhor espera de nós. Que a próxima geração possa reconhecer Jesus como Salvador ainda, porque você foi esse exemplo. Quando eu falo de servir para salvar, eu falo de ser um exemplo para a salvação das pessoas. Os missionários aprendem isso mais facilmente que nós. Eles chegam num lugar, numa nação, num povo, e eles não podem chegar lá e fazer uma plaquinha, aceite Jesus, conheça Jesus, né?
Não é assim que o missionário faz. Ele vai lá, conhece o povo, aprende como o povo vive, começa a entender a religião daquele povo e começa a procurar uma maneira de mostrar quem é Jesus. O missionário não fala de Jesus. O missionário vive Jesus. Aonde ele está, ele vive Jesus. E aí, porque ele vive alguma coisa diferente do que as outras pessoas conhecem, as pessoas começam a se aproximar dele. E aí ele apresenta quem é aquele que ele, a beleza de quem ele está transferindo, transbordando, Jesus. Então, o missionário aprende isso, aprende a ser assim. Que bom que eu e você façamos a mesma coisa. Que bom que nós possamos ser essa pessoa que transborda Jesus. Então, quando eu falo de servir para salvar, eu vou servir ao próximo de tal maneira que ele reconheça a beleza, o caráter de Jesus na minha vida. Aleluia! É ser Jesus. É ser como Jesus. Jesus, servir significa trabalhar em favor de alguém. E aí a gente vê as igrejas cheias de pessoas que querem só ser servidos. Eu acho que só acontece lá no Peri isso, que chega no final do ano, no começo do ano, vai trocar as pessoas e enche de buraco. E a gente não consegue colocar a gente nos lugares. Fala com, não, esse ano não sei o quê, esse ano tem outros planos, esse ano eu tenho outros planos, todo mundo tem tantos planos. E poucos têm planos de servir. Eu tenho certeza que o Senhor está chamando essa igreja para um tempo de servir a Deus, com amor, com gratidão, mas principalmente, queridos, com devoção e responsabilidade. Porque é o que nós não temos vivido isso. Nós tivemos aí uma troca de poderes, né? O país está presidente novo, expectativas boas nós temos, mas ao mesmo tempo acontecem umas coisas, nós arregalamos o olho desse tamanho, Jesus do céu, né? Continuamos orando pelo nosso país, mas eu tenho certeza, e se você parar para pensar, nós somos, eu acho que uma vez eu li que nós somos quase 25%, uma coisa assim, somos muitos, os cristãos são muitos nesse país. E nós não temos a beleza de Cristo que está em nós não está refletindo na sociedade. A corrupção não é um reflexo da beleza de Deus, da beleza de Jesus, da sua imagem e do seu caráter. E quanta corrupção no nosso país. Então é tempo da igreja ser uma igreja relevante aonde ela está. Relevante nesse bairro, relevante em todos os lugares. E relevante, não porque ela vai sair por aí fazendo passeata, não é isso, queridos. Nós não precisamos, muitas vezes fazemos isso, mas não é isso que move as coisas. Não é isso que move a sociedade. É você sendo Jesus aonde você é, aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, e fazendo com que isso se multiplique. Isso é servir. Servir a Deus em qualquer lugar. Jesus foi o exemplo que eu e você precisamos seguir. E eu falo que o Senhor tem me insistido em pregar isso todas as vezes. Eu e você precisamos ser esse modelo. A igreja primitiva foi o modelo, ela seguiu o modelo de Jesus e foi modelo para todos nós. E quando você fala nas expectativas da vida dos discípulos de Jesus e do que eles viveram, você pode ficar meio preocupado, né? Porque todos morreram por causa de Jesus. Todos tiveram as suas vidas, alguns degolados, outros foram crucificados. Mas eles tiveram a sua vida interrompida. Eu diria antes, você diria antes do natural, mas Deus diria no tempo certo. Porque eles cumpriram o propósito daquele tempo de vida que eles tinham que cumprir. Cumprir o propósito.
Então eu olho para a igreja primitiva e penso, se a igreja, a última igreja, a igreja que vem antes do arrebatamento, é essa igreja, nós temos que mudar muito, temos que melhorar muito. Temos que desejar ser como Jesus, temos que enxergar esse versículo, que eu tenho uma cruz e preciso negar a minha carne, preciso fazer renúncias, eu tenho sacrifícios para fazer, para continuar sendo aquele que Deus escolheu para a sua obra. E tenho que aceitar isso com coração, com desejo. Eu tenho que me arrepender de ter feito outra escolha. A igreja, então, dos últimos dias será essa igreja igual à igreja primitiva, em que ter sucesso era fazer a vontade de Deus. Em que ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, era cumprir o propósito de Deus. Por isso que Deus fala que nós criamos expectativas erradas da vida cristã. Irmãos, super a favor de prosperidade. Gosto muito de uma casa muito boa e um carro muito bom. Não tenho nada contra isso. Mas estamos agarrados nessas coisas. E essas pessoas cheias de bens estão se matando do mesmo jeito. E por que elas se matam? Porque elas não sabem o propósito da vida delas, não conseguem enxergar um amanhã, não vê um futuro, e a vida ficou chata. E os cristãos estão nessa confusão também. A vida ficou chata. Mas por que a vida ficou chata? Porque você não sabe o propósito de Deus para você. Porque quando você sabe, e mais, quando você sabe, quando Deus fala com você, porque Deus está tentando falar, tá bom, irmãos? Às vezes não quer ouvir. Deus fala, você ouve e você cumpre. Aí então você vai descobrir a razão da sua vida. E quando eu e você descobrimos a razão da nossa vida, queridos, não tem enfermidade, não tem falta de dinheiro, não tem tempestade, não tem desafio que vai te deixar entristecido, porque a sua alegria, aleluia, vem desse contentamento em saber para que você foi criado. O Senhor te chama a entender, você é um escolhido de Deus, para servi-lo. E servir a Deus é negar a sua vontade e fazer a vontade daquele que te chamou. É perder a sua vida para salvá-la. Por isso que eu falei, servir para salvar você de você mesmo. Porque quando nós servimos, nós nos colocamos de volta no lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Quando nós servimos a Deus, nós voltamos para o lugar do qual nós não deveríamos ter saído, que era a vontade de Deus, a sua soberana e completa vontade. Esse ano de 2018 foi um ano muito difícil para a minha família, muito difícil para a minha igreja. Mas, irmãos, difícil. Em todos os aspectos. Rebuliço. Do tipo que faz tempestade e vira tudo. E acho que no mês de novembro, não me lembro se foi novembro, dezembro já. Novembro. Eu estava sentada com o bispo conversando e a gente falou assim, nós dois. Não vejo a hora de acabar 2018. Nós dois. Ai, chegue logo 2019. E naquele dia tinha campanha na igreja, o pastor Vanderlei, um amigo nosso, foi pregar. E Deus falou tão forte comigo, irmãos. Deus falou assim, e falava sobre paternidade, a pregação. E Deus falou assim, que tal você mudar a sua perspectiva do ano de 2018? Irmãos, eu tinha acabado de falar isso. Quando Deus pega a gente, Ele pega de verdade. Aí eu tinha acabado de falar, Deus, entendi, Deus. E Deus falou assim, por que você não fala assim, o ano de 2018 foi o ano que Deus me carregou no colo e eu não morri. Que Ele carregou a minha família no colo e nós sobrevivemos. Que Ele carregou a minha igreja no colo e nós passamos. Deus falou, muda a sua perspectiva sobre o ano de 2018, vai ser melhor para você. Mude os seus olhos para esse ano e diga, foi o ano, quando você lembrar desse ano, fala o ano que Deus me carregou no colo, porque eu não tinha forças para andar sozinha. E Ele mostrou o seu grande amor, a sua graça, a sua misericórdia, e me carregou no colo, carregou minha família e carregou a minha igreja. Por que o Senhor se importou em fazer isso comigo, irmãos? Porque eu ia ficar com isso na minha cabeça, né?
quando eu fizesse aquela listinha de anos, esse ano a gente risca. Esse ano a gente apaga. Melhor que não tivesse desistido. E o que isso traz de bom para mim? Nada. Não traz aprendizado, não traz alegria e traz tristeza. Então, o Senhor tem prazer em nos ensinar pequenas coisas. Deus me ensinou a olhar a vida sempre com outra perspectiva. Ele olha para trás. Sabe aquele texto do caminhar na areia? Nem me lembro, é tão antigo isso. Lembra dos passos na areia? Que tem um pedaço que os passos só ficam, são 4 pés, né? Aí tem um pedaço que só fica 2 e a pessoa reclama, Jesus, mas nessa hora mais difícil da minha vida, você me abandonou, só tem 2 pezinhos na areia. Aí Jesus fala, não, são os meus pés. Eu carreguei você no colo. Então, Deus mostra que nós temos que olhar a vida sempre com a perspectiva dEle, com os olhos dEle. E quando nós olhamos com a perspectiva de Deus e olhamos o futuro com as expectativas de Deus, eu e você somos muito mais felizes. Muito mais felizes. Não haverá tristeza, não haverá dificuldade. Nada pode tirar a alegria de alguém que enxerga diferente. Nós temos um cantor, Kleber Queiroz, é isso? É? Acertei o nome dele? Alguma coisa assim. Ele é cego, você deve conhecer ele. Toca violão muito bem. Ele não tem o globo ocular, ele não tem os olhos, não tem. Ele toca maravilhosamente bem. E as ministrações dele são maravilhosas. E pessoas se convertem, muitas. E ele fala o quanto as pessoas insistem, né? Quando vê uma coisa bonita, todo mundo fica, você não imagina como isso é bonito. Isso é de tal jeito, de tal jeito. E ele fala que ele fica lá, tipo, não adianta nada ela me falar, porque eu não enxergo. Não adianta ela ficar me dizendo como que é, porque eu não enxergo. E as pessoas ficam, mas você, tantas pessoas são curadas quando você ministra. Por que Deus não cura você? E essas perguntas todas que a gente adora fazer, né? A gente adora ficar questionando. Ele fala, queridos, eu vejo a vida diferente de vocês. A vida que eu vejo é diferente. Eu vejo o mundo espiritual. E a minha maior esperança e maior certeza é que a primeira coisa que eu vou ver vai ser o rosto de Jesus. Pronto, irmãos. Ele olha o futuro assim. Ele não enxerga agora, mas ele olha o futuro e fala, a primeira coisa que eu vou ver vai ser o rosto de Jesus. E isso lhe traz contentamento e satisfação. Então, ele enxerga a vida diferente. Então, o que Deus espera é que nós possamos ser assim, porque o servir a Deus, muitas vezes, vai requerer muito sacrifício nosso. Mas nenhum sacrifício meu e seu, para servir a Deus, se compara ao sacrifício dele, para que eu e você hoje tivéssemos salvação, tivéssemos vida, tivéssemos cura. Onde está essa alegria e esse contentamento em servir a Deus pelo que Ele fez? Pelo grande, né? Não tem nada de simples nisso. Grande momento da salvação. Por que agora a gente quer servir a Deus em busca de um monte de outras coisas? Em busca de reconhecimento, em busca de um tão grande de realizações, quando o Senhor só queria que você tivesse a alegria de retribuir parte daquilo que Ele fez por você. Isso é servir a Deus. Isso é desejar servir a Deus. Jesus serviu com amor. Jesus teve compaixão. Compaixão significa que a dor do outro dói em mim. Significa que aquilo que fere aquela pessoa, fere a mim. Significa que eu me importo com o que acontece com a outra pessoa. Vivemos dias que ninguém se importa com nada. Mas a igreja não pode ser assim. A igreja não pode ser assim. A igreja tem que continuar se importando com as pessoas, porque Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importa com o que elas sentem, Jesus se importa com o que elas pensam, Jesus se importa com a dor delas, e eu preciso também me importar. Somos corpo e eu preciso me lembrar disso todos os dias. Eu preciso me importar. Não posso me importar apenas com a minha satisfação.
Isso não dá para. Quem se importa só com a sua satisfação não serve. Não dá para servir a Deus se importando só com você mesmo. Hoje é dia de despertar para essa nova igreja. Não que ela seja nova. Ela está escondida debaixo desse monte de valores que nós colocamos em cima dela. Quando a única coisa que Deus queria é que eu e você amássemos e servíssemos com alegria, com compaixão, com zelo e sem esperar reconhecimento. Irmãos, essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil é não esperar reconhecimento. De vez em quando a gente se pega bravo, de vez em quando a gente fica nervoso com a ingratidão das pessoas, de vez em quando a gente tem 5 minutos com a ingratidão, que ingratidão é uma coisa horrorosa demais, e que nos fere muito, e que nos fere demais. Mas para eu ter esse coração de servir, eu não posso me importar com isso. É lógico que a gente se importa, diga para o senhor, a gente se importa. Quando viu, a gente já ficou bravo. Quando viu, a gente já ficou chateado. Quando viu, a gente já reclamou da ingratidão das pessoas. Mas aprender que isso não pode ser uma parede, uma coisa que te barre, uma coisa que te prejudique. Eu tenho que acreditar no outro mesmo que ele seja ingrato, porque Jesus não se importou. Foi uma grande multidão e ninguém consegue dizer quantas pessoas caminharam com Jesus e foram curadas por Jesus. O que nós temos na Bíblia é uma pequena parte dos milagres. Mas você tem versículo lá que fala, e Jesus curou a todos, e nós não sabemos quantos são todos. E Jesus curou a todos, e nós não sabemos quantos são. Mas e quantos estavam ali? E quantos permaneceram? E quantos perseveraram até o Pentecoste? 120. Os outros se foram. Então, muitos vão. Mas Jesus não fez uma carta na hora de ascender ao céu assim, queridos discípulos, aqueles que foram embora. Queridos discípulos, não ame mais aqueles que foram embora. Queridos discípulos, eles não merecem essa pregação de salvação. Não, Jesus, no momento de ascender aos céus, ele disse, ide por todo mundo e pregai, e curai os enfermos, e traga libertação. Faça isso. Não ide aos bons, ide aos que vão aceitar, ide servir somente aqueles que merecem. Não, Jesus falou, ide por todo mundo. A minha função, a sua função é servir a Deus, porque servimos a Deus. E quando servimos a Deus, nos salvamos de nós mesmos, do nosso egoísmo, e de ser negado na presença do Deus Altíssimo. Porque somente aqueles que forem servos bons e fiéis serão reconhecidos por Jesus. Então, eu sirvo a Deus esperando esse dia. Esperando ouvir a voz de Jesus falando, serva boa e fiel. Entra no gozo do meu Senhor. Eu tenho que servir assim, você tem que servir assim. Nós precisamos abandonar todos esses valores que a sociedade tem colocado no nosso coração e aprender que servir ao Senhor, seguir ao Senhor, carregar a cruz, é perder essa vida para achá-la nele. Porque aquele que busca ganhar essa vida, perde nele. Queridos, guarde, se você ficar só com esse versículo na sua mente, eu vou ficar feliz, porque você vai se lembrar nos momentos, eu estou ganhando o quê? O que exatamente eu estou ganhando com o que eu faço? Estou ganhando somente as coisas dessa vida, ou eu estou ganhando as coisas da vida futura? Fica de pé no seu lugar. Nós temos 2 orações para fazer aqui. Primeiro nós temos que orar. E pedir perdão para Deus por sermos apenas consumidores. Apenas consumindo a graça, o amor, a misericórdia,
a bondosa mão de Deus, apenas consumindo os milagres, apenas recebendo a cura, apenas recebendo libertação, apenas recebendo, como consumidores daquilo que o Senhor tem para nós. Eu e você precisamos nos arrepender disso. O Senhor nos chama para vivermos um tempo precioso. A igreja que vai trazer o avivamento a essa terra. A igreja que será reconhecida como cristãos verdadeiros. A igreja que busca o original, que é Jesus, que não fica simplesmente copiando as coisas. A igreja que tem o original, que tem Jesus, que é Jesus, que contempla Jesus e que transborda Jesus. Uma igreja que muda os valores. Talvez será uma igreja perseguida daqui a alguns anos. Talvez você será preso ou serei presa porque vamos contra a cultura do mundo. Mas essa é a igreja que Jesus quer. A igreja que continua acreditando no caráter, na transformação do caráter, no amor e na compaixão. Fale com Deus agora. Senhor, nós trazemos aqui, Senhor, uma oração de arrependimento, porque eu sei que muitas vezes também me coloco diante de Ti apenas para consumir, para receber. Essa é uma prática que temos vivido tantos anos seguidos, ó Deus, consumindo, recebendo, buscando para si. Oh Deus, nos perdoa, porque dessa maneira nós não fomos atalaias, dessa maneira nós não mudamos o nosso país, dessa maneira nós não transformamos as vidas, e elas foram embora da tua casa porque elas não foram transformadas, não viram em nós o exemplo que deveria ser seguido. Espírito Santo, nos convence desse pecado, nos convence desse erro, de viver nessa aparência de vida cristã. E muda agora, Senhor. E agora eu oro para que o Senhor mude as nossas mentes. Uma mudança de mente para servir. Uma mudança de mente que foca o céu, que foca as coisas do alto, que se preocupa com as coisas que agradam a Deus, não que agradam a sociedade, não que agradam as pessoas, as coisas do alto que agradam o nosso Pai. Aleluia! Oh Espírito Santo, muda a nossa mente. Estamos, ó Deus, envolvidos nas coisas desse mundo, no tempo dessa modernidade, Senhor, que tem nos tirado do foco da Tua presença. Mas o foco é a Tua presença. O foco é a Tua presença. O foco é fazer o que o Senhor deseja. Oh Deus, que saiamos daqui com a certeza que nós temos uma cruz para carregar. Isso significa renúncia. Renúncia da nossa vontade, renúncia dos nossos valores, renúncia para fazer a Tua vontade, Deus. Oh Senhor, nós queremos fazer parte dessa igreja, da última igreja, Senhor, a última igreja que vai viver o avivamento, a última igreja que vai viver como a igreja primitiva, vendo os milagres e maravilhas acontecendo, as obras de Deus se multiplicando. Oh, Raxerecandarabalarabachai, queremos viver, Senhor, queremos ser essa igreja. Queremos participar disso, Senhor. Então muda o nosso coração. Servir, Senhor, para salvar. Servir para salvar. Ser testemunho vivo da transformação. Servir, Senhor, para salvar de nós mesmos, ó Deus. Espírito Santo, completa a Tua obra em cada um desses corações. Que essa palavra fique no nosso coração e seja executada, e seja colocada em prática. Muda a nossa mente, Espírito Santo. Metanoia, transformação, Senhor. Nós cremos nisso. Cremos, ó Deus, no poder transformador. E em nome de Jesus, o Cristo. Oh, aleluia! O Cristo ressurreto que já completou toda a obra.
o qual tem um nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia, glorificamos o teu nome, Jesus, digno de honra, digno de glória, em teu nome, Jesus. Amém. Aplauda aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, ao único. Mas eu quero dar uma palavra para você. Você fará isso desfrutando. Como que é a palavra? Não é desfrutando, não, é outra. Se divertindo. Esse ano vai ser fácil compartilhar o Evangelho. Esse ano não vai ser um peso compartilhar o Evangelho. Você vai conversar, você vai, quando você perceber, a coisa já aconteceu, a pessoa está se convertendo. Você notou um monte de gente nova na igreja esses dias? Vindo gente às pencas. Gente às pencas. Sabe por quê? É o tempo favorável do Senhor. E nós vamos fazer isso celebrando a alegria, com graça diante de Deus, e Deus vai acrescentando as almas. Amém? Eu quero agradecer a pastora Miriam, obrigado por esta palavra, servir para salvar, e que nós temos que tomar a cruz, que é o Evangelho verdadeiro, não é o Evangelho de toma lá da cá, mas é o Evangelho de fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, que não é a sua, você pensa que está perdendo, mas está ganhando. Pastora, deixa eu orar por você enquanto a gente vai cantar a última canção. Pai, te agradeço pela pastora Miriam, obrigado, porque ela sempre quando vem aqui nos provoca a reflexão, nos provoca o entendimento, e hoje eu abençoo a vida dela, o ministério dela, a família dela, em nome de Jesus, amém.